Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir quem são as estagiárias do Judiciário Catarinense que foram premiadas na Olimpíada do Conhecimento Jurídico deste ano. No quadro Entrevista, recebemos a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Janice Goulart Garcia Ubiali, que fala sobre a Semana da Conciliação. Acompanhe também no quadro Isso é Legal uma reportagem sobre o Museu de Arqueologia de Lomba Alta, situado na tranquila cidade catarinense de Alfredo Wagner. E a partir de agora você vai ver a cobertura da última edição do programa Bem-Estar no Trabalho, realizado pelo Tribunal de Justiça aos servidores de todo o estado. Formar vínculos positivos com o trabalho e aumentar a satisfação pessoal e profissional dos servidores. Esse é o objetivo do programa Bem-Estar no Trabalho, realizado pela Diretoria de Gestão de Pessoas por meio da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O programa Bem-Estar no Trabalho, que agora ressurgiu desde 2012, que não acontecia uma edição, ele tem o objetivo de formar vínculos mais positivos com o trabalho e contribuindo para a melhoria tanto do desempenho profissional quanto também para o bem-estar pessoal, né? Então ele visa minimizar os danos e riscos inerentes às atividades profissionais de quem trabalha no judiciário e buscando sempre promover essa satisfação mesmo pessoal e profissional. Com atividades focadas na qualidade de vida, o programa atua de forma preventiva, visando promover a saúde física e mental dos participantes. Baseada nas outras edições, alguns temas se repetiram, mas a gente conversou, com os palestrantes, sempre para trazer novidades, E entre os temas que a gente inseriu está a comunicação não violenta, que é um assunto bem legal para ser abordado, até inclusive é muito enriquecedor para os relacionamentos interpessoais, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Técnicas para controle de estresse, que aborda um pouquinho a questão de relaxamento, de meditação, até mesmo de yoga, que é uma coisa bem atual e é legal trazer para os servidores. E também tem uma atividade vivencial que se chama Um Novo Olhar e vai tratar mais de questões mais psicológicas, Então, um momento de introspecção mesmo para reflexão de cada um, para ver como é que pode melhorar a qualidade de vida no trabalho. Para os palestrantes, práticas como essa motivam os servidores e os influenciam a terem hábitos mais saudáveis. No meu trabalho, o que eu faço é mostrar para as pessoas que existe um caminho e que é possível elas cuidarem da sua saúde, do bem-estar na prevenção, sendo muito ativas fisicamente. Aí depois nós falamos aí um pouquinho da alimentação, que aí tem outro profissional que fala mais profundamente, e a saúde emocional que está pegando muito hoje em dia. É uma grande causa de afastamentos. E quem faz atividades físicas já tem uma prevenção na questão da saúde emocional. Então aqui hoje nós fizemos o desenvolvimento de todos esses temas, mostrando a importância e para eles entenderem que é possível praticar. Foi trabalhado técnicas de gerenciamento do estresse, utilizando conhecimentos e ensinamentos do yoga, então como respiração e outras técnicas. E eu acredito que é muito importante porque autoconhecimento é o ponto inicial para se fazer escolhas, fazer mudanças conscientes no estilo de vida e agrega para o desenvolvimento humano, então acredito que é muito positivo. Os temas agradaram os servidores, que vieram de várias comarcas do estado e também do tribunal para participarem desse programa. Os profissionais que o Tribunal de Justiça trouxe são excelentes profissionais capacitados, nos ensinaram como levar uma vida menos estressada, os pilares que temos que ter para que a nossa vida tenha um equilíbrio maior diante da sobrecarga de trabalho que permeia todo o Tribunal de Justiça, o excesso de trabalho, enfim. Aqui nesse curso, todos os temas que eu vi fazem parte de mim. Eu me interessei muito porque vai me ajudar na forma que eu estou agora, no teletrabalho. Então, a gente precisa ter essa motivação para observar coisas que, às vezes, a gente, com o tempo, acaba perdendo ou deixando de lado e esquecendo. Então... O tema, é bem-estar no trabalho, nos ajuda a compreender melhor o nosso sentido com relação ao trabalho, a nossa relação com os colegas e com a nossa profissão. E estou gostando muito das atividades, aqui faz a gente repensar sobre
a nossa opção, né, de trabalhar como servidor público e, de certa forma, para descontrair também, para sair da rotina, conhecer novas pessoas. Muito bom. Acho que é a grande importância que tem para o nosso trabalho, para a gente desenvolver melhor o trabalho, a gente ter um bom crescimento pessoal também, uma boa interação com os colegas, uma boa saúde, né? Então, isso que me motivou. E eu estou achando excelente, acho que tem vários assuntos abordados que são importantes para a nossa vida pessoal e profissional. Está bem proveitoso. Promovido pela Academia Brasileira de Direito Civil, a Olimpíada do Conhecimento Jurídico tem como objetivo principal estimular a pesquisa e o estudo de direito nas faculdades públicas e particulares do Brasil. Estagiárias do Judiciário Catarinense participaram da competição e foram premiadas durante a edição deste ano, que contou com mais de 15 instituições selecionadas. Confira. O dia começa cedo para Luísa, Áudria e Bruna. Elas cursam Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Mas o que elas têm em comum? São estagiárias do Tribunal de Justiça e conquistaram juntos, com uma equipe de alunos da universidade, a segunda colocação em uma competição de Direito Civil, promovida em São Paulo pela Academia Brasileira de Direito Civil. Nossa, foi um crescimento pessoal e acadêmico muito grande. Muito grande. Igual eu falei, elucidou muitas coisas para mim, no direito em si. Até a questão das carreiras, que eu cheguei lá, diversos doutrinadores e intelectuais, advogados. Eu achei que não, intelectual é só o professor ou o juiz. E não, advogados intelectuais e realmente aprofundados nas disciplinas, sabe? E eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero ser assim um dia. Foi muito gratificante e foi uma experiência nova, assim. A gente não esperava um resultado tão bom. E conhecer as outras faculdades e ter esse contato com outros alunos da graduação foi muito enriquecedor. Haviam 4 provas, 4 modalidades de prova. E foi muito legal, assim, foi pela experiência, nós ficamos muito felizes em poder participar de um evento desse porte. É um reconhecimento, o fato da universidade ter sido chamada a participar é um reconhecimento muito grande. O nível de todos os alunos era tão alto que até o professor deixou a modéstia de lado quando perguntado se ele esperava uma colocação tão boa. Eu não fiquei surpreso. Não fiquei surpreso porque os alunos que participaram são alunos muito dedicados e são alunos que se identificam muito com a matéria. São alunos que têm muita prática na área, que já atuam no Tribunal de Justiça. Temos agora 4 estagiários que já têm uma grande familiaridade com as questões práticas que foram apresentadas. E esse viés prático das provas foi algo que também favoreceu os nossos alunos, porque eles têm uma visão prática muito aprofundada, e isso também se deve muito ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A Áudria, por exemplo, trabalha com a desembargadora Cláudia Lambert de Faria. Eu me considero uma pessoa de sorte porque a doutora Cláudia, eu percebo que ela tem uma preocupação enorme em ensinar. Todas as minhas correções dos projetos, de tudo que a gente faz aqui, sempre vem com uma notinha de explicação por que aquilo está sendo corrigido, ou mesmo quando a gente precisa tirar alguma dúvida, ela está sempre de portas abertas, sempre disposta a nos ajudar. A Luísa estagia com o desembargador João Batista Góes Oliceia e revela a importância do convívio com esses profissionais de alto nível. Eu tenho o privilégio de trabalhar num gabinete excepcional, que eu consigo muito ver em prática as coisas que eu aprendo em sala de aula. Isso é muito claro para mim, tanto que eu chego no gabinete já tirando dúvidas sobre o que eu aprendi em sala de aula e eu tenho esse retorno. Então, para mim, nas Olimpíadas, inclusive, foi de extrema importância esse suporte que o tribunal me deu. Além dos méritos educacionais, os participantes da competição revelam outras vantagens de participar de um evento como esse. Eu acho que mais do que a própria competição, mais do que a possibilidade de se provar conhecedor de direito civil, foi a possibilidade de conhecer pessoas novas, igualmente interessadas pela matéria, e talvez ainda mais do que isso, de poder construir uma equipe. E o bom resultado na competição é também fruto de uma rotina intensa de estudos. Quando eu comecei a fazer direito, de imediato já percebi que eu teria que ler para o resto da minha vida.
Então, você lê, ainda falta leitura. Já deu para perceber que talento e vocação elas têm de sobra. E o que não falta também são sonhos. E dos grandes. Desde o início eu sempre tive muito interesse pela magistratura. Para falar a verdade, eu nunca pensei muito em advogar. Eu acho que eu não tenho esse perfil. Acho uma profissão muito legal, mas infelizmente não se enquadra comigo, com quem eu sou. Eu tenho sonhos, né? Meu sonho sempre foi magistratura, sem dúvida. Na verdade, meu sonho é ser ministra da STF, né? Mas acho que vários estudantes de direito têm esse sonho. E como o meu desembargador ele é egresso da advocacia, eu vejo que se eu for para a área da advocacia, isso não é um sonho que também está distante. Alguém duvida que elas vão chegar lá? Um patrimônio histórico-cultural que preserva a riqueza arqueológica, paleontológica e ecológica do município de Alfredo Wagner. Essa semana, a nossa equipe de reportagem foi até a comunidade de Lomba Alta conhecer o Museu de Arqueologia. E as preciosidades desse local é o que você vai acompanhar agora no quadro Isso é Legal. Fundado em 2002, nos 50 anos da morte de Alfredo Henrique Wagner, o Museu de Arqueologia, localizado na comunidade de Lomba Alta, a pouco mais de 100 quilômetros da capital catarinense, é uma réplica da residência do patrono do município. Era uma casa muito bonita e a gente quis homenagear, já tem o nome do município, né? E homenagear a ele e a toda a família, justamente construído a residência dele aqui como o nosso primeiro museu, que é o Museu Histórico, né? A casa de 2 andares é composta por fotografias e antiguidades, como louças, ferramentas e objetos pessoais dos primeiros habitantes das vilas que compõem a cidade de Alfredo Wagner. A intenção é retratar os costumes de uma época. Nós temos aí bastante material dos primeiros moradores, fotografias bastante, isso até tem sido um sucesso, que pessoas que moraram aqui, que hoje são netos ou bisnetos, então muitas vezes vêm visitar porque ficaram sabendo que tem a fotografia deles aqui no nosso museu, né? Quase que 100% foi doação. A gente encontrou, digamos, essa particularidade aí da população que colaboraram e ainda continuam. Quando acham, vamos levar para o museu, né? Alguma coisa diferente. Anexo ao Museu Histórico há um outro prédio construído 10 anos depois, em 2012, com material de interesse arqueológico, paleontológico, ecológico e geológico. Lá dentro, os visitantes podem apreciar uma verdadeira preciosidade e um rico acervo de artefatos indígenas e ainda utensílios utilizados por agricultores de diferentes épocas aqui da região. As ferramentas que os índios usavam, digamos, isso aí é uma parte importantíssima. E nós também tivemos a felicidade, nós vamos ver aí que é uma coisa extraordinária, foi encontrado zoólitos. Nós temos aí baleia, leão marinho, quer dizer, claro que o índio aqui que morava aqui normalmente não conhecia. Então nós temos essas peças, isso está nos indicando. O pessoal do litoral, o índio de lá, vinha visitar aqui a região. Acima de 95% do que temos aqui nos museus é proveniente do nosso município, né? Uma peculiaridade desse lugar é a exposição de cerca de 80 mil moedas, oriundas de 100 países diferentes, que foram cedidas da coleção pessoal de seu Altair Wagner para serem expostas aqui no museu. Eu, desde criança, fui colecionador de moedas, né? E então cheguei a ter talvez até mais de 1 tonelada de moedas. E aproveitei já com esses nossos museus, vocês vão observar paredes aí completamente revestidas com moedas, né?
Para quem tem curiosidade em saber um pouco mais da cultura e do modo de vida do passado, não pode deixar de visitar esse museu, que resgata a história e as memórias do município de Alfredo Wagner. O museu recebe muitas escolas, universidade, tem professores de universidade que ministram aulas aqui dentro do museu, tem trabalho de pesquisa, dissertação de mestrado, uma média de 20 pessoas por dia, de 3.900 a 4.114 por ano, e todos gostam muito aqui tanto do Museu de Arqueologia quanto do Museu Histórico. Gosto do museu porque ele mostra as fotos dos antigos, os ossos dos índios, as fotos e das pedras também que o Soteiro coletou pelas cavernas e coisa. Eu acho bem legal porque tem várias antiguidades para a gente conhecer e coisas dos índios. Eu gosto bastante daquelas pedras brilhantes, são muito lindas. Para mim o museu é muito maravilhoso. Eu convido a gente para vir aqui visitar. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Janice Goulart Garcia Ubiali, que fala sobre a Semana da Conciliação. É logo depois do intervalo, fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta com o último bloco do programa Justiça Legal. É um prazer contar com a sua audiência. E agora, no quadro de entrevistas, a gente conversa com a desembargadora Janice Ubiali sobre a Semana da Conciliação, que acontece dos dias 27 de novembro a 1º de dezembro aqui na capital. Desembargadora, felizmente a nossa audiência do programa Justiça Legal ela é diversificada. Então gostaria que a senhora começasse explicando o que é a Semana da Conciliação. Semana da Conciliação foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça com o propósito de divulgar a cultura da conciliação entre os litigantes. Melhor que a solução de um processo, de uma demanda ditada pelas partes, do que aquela ditada pelo judiciário. E como estão os preparativos? Os preparativos aqui no nosso estado foi iniciado na semana passada, já fizemos 2 reuniões com diversos parceiros, já está bastante adiantado e esperamos concluir na próxima semana todos os trabalhos preliminares. Existe alguma previsão do número de processos? Sim, há uma previsão de número de processos, tanto processos quanto as questões ainda pré-processuais. Nós temos hoje 64 comarcas que já fizeram a inscrição. Cada comarca pautará no mínimo 100 processos. Isso significa 6.400 processos até agora. E temos ainda, fora isso, o núcleo de conciliação de 2º grau, que esse ano nós estamos com mais de 300 processos. São todas ações judiciais ou também serão trabalhadas ações pré-processuais? Sim, em demandas pré-processuais, nós temos mais de 3.000 processos. De 3.000 processos, não, nós temos mais de 3.000 questões a serem dirimidas pré-processualmente, pelo judiciário. Alguns parceiros, como Casan e Celeste, que também vão trazer essas demandas todas aqui para o judiciário e tentar uma composição nessa Semana Nacional da Conciliação. Serão incluídos também recursos e apelações do Tribunal de Justiça? Sim, esse é o que eu chamo de núcleo de conciliação de 2º grau. Nós temos até agora 300 processos pautados, bem mais do que o ano passado. Isso significa que o próprio tribunal e os próprios desembargadores estão se atentando que a conciliação, em muitos dos casos, é a melhor solução para resolver aquela demanda. E é engraçado, desembargadora, que a gente está falando apenas do diálogo. E é fundamental que a gente estimule para que isso ainda aconteça, né? Apesar desde a Constituição do Império já prever essa situação de se fazer uma conciliação antes do ajuizamento da ação, posteriormente se retirou isso e agora voltou pelo novo Código de Processo Civil. Mas o Brasil tem essa cultura ainda muito forte do litígio. Mas estamos caminhando para a cultura da conciliação, a cultura da paz. O litígio nem sempre é a melhor solução. E isso acaba acelerando os trâmites judiciais, né? Eu costumo dizer que o conflito existe. Como dirimir esse conflito? Quando as partes ditam a solução,
quando as partes encontram uma solução consensual para aquele conflito, essa demanda vai ser solucionada. Quando o juiz dita o direito, nem sempre essa demanda encontra uma solução. O juiz pode encontrar o fim do processo, mas o fim do conflito, se não for encontrado pelas partes, ele pode persistir. E o que se busca com a conciliação é exatamente isso, pôr fim ao conflito. E muito melhor quando ele é encontrado pelas partes, mediante um acordo, mediante uma conversa, mediante um diálogo. E, aliás, isso acontece na maior parte dos países, principalmente da Europa, que se resolve a maior parte dos conflitos mediante conciliação ou arbitragem, enfim. Só se vai para o judiciário aquilo que não é possível solucionar mediante acordo. Não se admite que aconteça um acidente de trânsito, você sabe que foi o responsável e venha para o judiciário dizer que você tem que pagar por aquilo, você deve um valor de condomínio. Não é necessário vir para o judiciário dizer que você tem que pagar o seu condomínio que está atrasado. Isso é dinheiro que está sendo gasto, é dinheiro nosso, é dinheiro do povo, é dinheiro da sociedade. E o judiciário vai perder tempo para julgar essa demanda, como ele perde para julgar um caso mais complexo. Então, daí a importância da conciliação. Um evento como esse só reforça a importância da cultura da conversa, né? Exatamente. Essa questão não acontece, essa necessidade de conversar não é só na questão referente à família, mulher, enfim. Às vezes, nas questões do dia a dia, uma briga de vizinho, uma dívida, o dinheiro que foi emprestado e a pessoa não teve condições de pagar. Às vezes, a pessoa quer uma satisfação, quer conversar e a outra parte se nega a isso. E esse diálogo, essa conversa, às vezes é a solução que se procurava, basta conversar. E felizmente, eu digo felizmente, porque os advogados agora estão acordando para essa questão também. Tanto que agora na Semana da Conciliação nós vamos ter participação efetiva da ordem, inclusive nas questões pré-processuais. Então os advogados estão começando a entender que a conciliação também pode ser uma ferramenta de trabalho para eles, e não necessariamente o ajuizamento de uma ação. No interior, basicamente, a semana está voltada para as audiências. Aqui na capital é um pouco diferente. Eu gostaria que, então, a senhora explicasse um pouco sobre isso. Sim. Na capital, a exemplo do que aconteceu ano passado, nós vamos trabalhar também com a parte social. Daí porque fizemos parceria com diversas entidades, a Prefeitura, em especial, vai colocar todos os seus serviços à disposição, toda a Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo, Secretaria da Saúde. Nesse dia estará aqui no Largo da Alfândega, prestando serviços à comunidade. Vamos contar com o auxílio do Exército, que foi nosso parceiro ano passado e esse ano também, a Polícia Militar, o Detran, que esse ano vai participar também, Celesc, Casan, Procon e diversas outras entidades. Um evento como esse reverbera essa cultura da conciliação e acaba influenciando as pessoas no dia a dia, mesmo nas ações que não estão necessariamente na justiça, né, desembargadora? A extensão, o objetivo desse evento é também, e muito disso, de divulgar essa cultura da conciliação, a cultura da paz, né? De afastar essa ideia que só se resolve os problemas mediante o litígio, que só se resolve um problema se ajuizar uma ação. Então, acho que isso ajuda a divulgar. E essas entidades que vão trabalhar conosco, todas têm que ser vistas em prol do cidadão. O objetivo nosso é o cidadão, é o judicionado. A Casan e a Celesc, por exemplo, vão tentar cobranças aqui pré-processuais para evitar de ajuizar essas ações. Assim como a Prefeitura também vai trabalhar com cobranças de IPTU e outros impostos, sem necessidade de ajuizar o processo. Esses parceiros são de extrema importância para um evento desse? São de extrema importância. Ano passado realizamos o evento, teve uma proporção assim gigantesca, preparamos tudo de última hora e esse ano será maior ainda. Teve uma aceitação muito boa do público em geral e esse ano contamos melhorar tudo aquilo que a gente fez ano passado, vamos aprimorar esse ano. Sobre esse assunto eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre como a comunidade internacional trata essa questão da conciliação. Eu participei recentemente de um congresso, ano passado já, de um congresso na Europa, e lá é muito forte essa questão da conciliação, né? Só se busca o judiciário aquelas questões que não é possível resolver. Lá os próprios advogados resolvem isso, na maioria das vezes, no seu próprio escritório. Quer dizer, o que vem para o judiciário é o que sobrou realmente, o que não foi possível resolver mediante conciliação. E eu repito o que eu disse há pouco, nós somos questões corriqueiras do dia a dia, que não se admite que isso venha para o judiciário. Repito, a cobrança de um condomínio, a cobrança de um cheque, um acidente de trânsito,
São coisas que não há necessidade do cidadão precisar vir ao judiciário para o juiz dizer: você tem que pagar o seu cheque, você tem que pagar o seu condomínio, você tem que ser responsável pelo acidente que foi o causador. Então, acho que é essa cultura que se busca, porque até então a gente aprendia na faculdade, nós aprendemos isso, a cultura do litígio. E hoje as faculdades já estão começando a ter uma outra visão no sentido de também divulgar essa questão da conciliação. E os juizados especiais, por exemplo, são desde 1995, veio com essa cultura da conciliação, tanto que a primeira sessão no juizado especial é uma sessão de conciliação, e a conciliação é a alma dos juizados especiais. Não sendo possível a conciliação, então você passa para a instrução e julgamento. E é isso que se busca cada vez mais fortalecer essa cultura da conciliação e também da mediação e também da arbitragem. Mas aqui no Brasil, o que falta para ela crescer? Algo atravanca a conciliação? Eu acho que o mecanismo do judiciário como um todo, a cultura nossa do litígio ainda é muito forte. Eu penso que as universidades, de um modo geral, têm que começar a abrir os olhos para essa questão, têm que começar a ensinar nos bancos escolares a cultura da conciliação, tem que mostrar para o advogado que ele tem essa ferramenta também como instrumento de trabalho. Eu acho que passa muito mesmo pelas faculdades de direito. Questões financeiras seriam um impeditivo para a expansão dos processos de conciliação, uma vez que os honorários, talvez, dos advogados seriam menores? Se alguém procura advogado para resolver uma demanda, um conflito, ele pode conversar, sem ajuizar essa ação e receber os seus honorários por conta desse trabalho prestado. Ele não necessariamente ele vai receber honorários só porque ajuizou a ação. Não, ele pode receber os honorários porque prestou um serviço extrajudicial para as partes. E eu acho que aí é que os advogados têm que começar a acordar para isso. Né? Às vezes ficar anos e anos esperando os honorários de uma demanda, que leva anos no judiciário para resolver, ele poderia estar resolvendo isso, talvez recebendo esses honorários muito mais rapidamente, se ele resolvesse essa questão no seu escritório. Essa é uma mentalidade muito avançada, né? Eu acho que assim, é uma mentalidade que os advogados têm que começar a se preparar, mas eu nem os recrimino, e também não recrimino aqueles juízes que são contra a conciliação, porque nós aprendemos no banco da faculdade a litigar. Tanto que a prática jurídica na universidade, na sua grande maioria, é só peticionar, né? Ou seja, aprendendo a litigar. Então, eu repito novamente, as universidades têm que acordar para essa nova realidade. Não é mais possível trazer para o judiciário essa avalanche de problemas simples que poderia ser resolvido no escritório do advogado. Por mim era isso, desembargadora, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria então que a senhora deixasse o convite aí para quem nos assiste. Eu convido a todos, né, principalmente aqui de Santa Catarina, evidentemente, a participarem desse evento, em especial o pessoal de Florianópolis e da Grande Florianópolis. Nesse dia, diversos serviços estarão à disposição da comunidade. A Ordem dos Advogados vai estar dando informações jurídicas para as pessoas que precisarem. A Prefeitura, todo o seu serviço à disposição do cidadão, serviço de saúde, de recreação, enfim, eu acho que diversas atividades, aqui o Judiciário também, o Tribunal de Justiça está de portas abertas para aqueles que precisarem, mesmo que o processo não tenha sido pautado, se houver interesse que seja pautado algum processo que porventura venha tramitando aqui no tribunal há alguns anos, basta procurar a coordenadoria dos juizados especiais e manifestar o seu interesse. E, se não for possível fazer nesse dia, se faz posteriormente em outra data. Mas aproveitem essa semana e vamos trabalhar com a conciliação, com a cultura da paz. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Justiça Legal. Muito obrigado pela sua audiência. Contamos também com a sua participação na semana que vem, com mais entrevistas, mais matérias, mais assunto relevante e importante para o seu dia a dia.